Em uma fiscalização no abrigo Centro Integrado à Criança e ao Adolescente portadores de deficiência, professor Almir Ribeiro Madeira, localizado em Niterói, o MPRJ ajuizou ação civil pública ao constatar violações aos direitos humanos na unidade. A Justiça acolheu o pedido do MPRJ, decretando o fechamento imediato do abrigo. Acompanhe agora no quadro Conheça a atuação do MPRJ. O Ministério Público tem a função institucional de tutelar os direitos das crianças e adolescentes e, portanto, de fiscalizar os abrigos destinados a esse público e também instituições de idosos, de pessoas com deficiência, inclusive por recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público. Assim, a Promotoria de Infância de Niterói, ao fiscalizar o abrigo Almir Ribeiro Madeira, se deparou com diversas irregularidades. O abrigo, originalmente destinado a crianças e adolescentes, hoje acolhe sua imensa maioria adultos com deficiência. Foram constatadas na fiscalização carência de recursos humanos, falhas na infraestrutura, desrespeito à autonomia e à privacidade dos acolhidos, o perfil restrito da instituição, que só acolhe pessoas com deficiência, também é contrário à política pública inclusiva. Havia o total isolamento dos residentes, que viviam em completo ócio e ostracismo, viviam mesmo apartados da sociedade e afastados de suas famílias. Então, em inspeções e reuniões com a rede local de saúde e de assistência social, verificou-se ainda mais indícios de violações de direitos humanos. O MP decidiu, então, realizar mais uma inspeção surpresa no local, com auxílio do GAT, que é o Grupo de Apoio Técnico do Ministério Público, com especialistas na área. Nessa vistoria foram comprovados, então, esses indícios de utilização indevida do benefício previdenciário dos acolhidos, maus tratos, violência psicológica e, ainda mais grave, contenção física, com relatos de uso de camisa de força, restrição ao leito, e contenção química, com o uso de medicação psiquiátrica excessiva. O Ministério Público tem essa função institucional de fiscalizar os abrigos. Por recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, existe inclusive uma periodicidade recomendada de inspeções e, sim, caso haja um indício, de uma irregularidade em que uma visita sem avisar dia e horário vai ser mais propícia, a você conseguir verificar indícios de irregularidades, nós podemos sim ir nesses locais sem marcar, de uma forma surpresa, assim. Bom, esse cenário, relatado de gravíssimas ofensas aos direitos humanos mostrou que o abrigo viola as normas que regulamentam os acolhimentos para crianças e adolescentes. E, diante de tudo que foi constatado, não há, na visão do Ministério Público, outra saída que não o fechamento do serviço de acolhimento no local, o que foi requerido na ação civil pública. A tutela de urgência ela se fez necessária para que cessem imediatamente as violações. Por um lado, proibindo o ingresso de novas crianças no local, que ficariam sujeitas às mesmas ofensas, e por outro, transferindo as que ali se encontram para abrigos adequados ao seu perfil, que respeitem as normas legais, preferencialmente em seus territórios de origem. Esse ponto é muito importante, porque o abrigo ele é estadual e acolhe atualmente pessoas de 10 municípios diferentes, todas então afastadas de suas famílias, de suas comunidades. As famílias relatam não ter dinheiro para passagem para visitar os familiares. Ocorre que o Conselho Nacional de Assistência Social dispõe que esse tipo de oferta regionalizada de serviços de acolhimento deve ser excepcional e não é indicada para municípios de grande porte e regiões metropolitanas, como é o caso de Niterói. O Poder Judiciário, então, verificando que a ação do Ministério Público demonstrou a probabilidade do direito alegado e demonstrou o perigo de dano na perpetuação dessa situação, ela concedeu, o Poder Judiciário concedeu a tutela de urgência. O abrigo afirma possuir capacidade para 32 pessoas, já em descumprimento da norma técnica que regulamenta o serviço, que fixa a capacidade máxima de 20 acolhidos. No momento da inspeção do GAT, havia 28 pessoas no local, acima da capacidade, sendo 8 adolescentes e 20 adultos.
A situação dos acolhidos, como já foi relatado, era de segregação e isolamento, de maus tratos, de contenção física e química, de inexistência de um atendimento individualizado com práticas voltadas à autonomia, reabilitação, reinserção familiar e inclusão na comunidade. Sobre a contenção química, no momento da inspeção, quase todos os acolhidos recebiam alguma medicação psiquiátrica. E esses remédios eram prescritos pelo médico da unidade e não um médico da rede municipal, que seria o correto. Há relatos registrados em reuniões de que os acolhidos chegavam aparentemente dopados em atendimentos. Há relato de que um adolescente foi internado para desintoxicação porque recebia uma dose acima da prescrita para um adulto. Há relato de uma adolescente que recebia medicação diluída para não saber o que estava tomando. As próprias pessoas acolhidas afirmaram que as contenções física e química eram uma prática de disciplina na unidade. E podemos citar algumas frases dos acolhidos que disseram, entre aspas, amarra e fica 2 horas. Tem vezes que é o dia inteiro. Quando tem briga, amarra, dá injeção. Amarram com aquela jaqueta de manga longa e aí vem os homens. São situações extremas de violações de direitos humanos. No mural da enfermaria havia uma anotação, SOS dos acolhidos, e ali discriminando qual era a medicação aplicada nesses casos. Essa prática de administrar SOS de forma, SOS de medicação psiquiátrica, é uma prática comumente realizada por instituições com a finalidade de contenção química. E verificamos também o livro de enfermagem. A cópia do livro revela essa aplicação de SOS de forma frequente, em situações relatadas no livro como agressividade ou agitação. Isso, de fato, levantou suspeitas sobre a causa das 3 mortes recentes que ocorreram no local, tendo também ocorrido uma tentativa de suicídio, fatos que estão sendo objeto de investigação. A Promotoria da Infância, individualmente, em cada processo de acolhimento, já vinha buscando a transferência daqueles de Niterói para abrigos adequados ao seu perfil. Isso foi determinado pelo juízo. Já em relação aos provenientes de outros municípios, a Promotoria da Infância também já vinha requerendo em cada processo de acolhimento e articulando a transferência para o município de origem. Hoje, há um adolescente aguardando transferência. Em relação ao público adulto, pela Lei Brasileira de Inclusão e segundo a política pública do Sistema Único de Assistência Social, os adultos com deficiência eles têm o direito de morar em residências inclusivas. São residências que se assemelham a casas e garantem a inclusão social. A ação civil pública foi ajuizada contra o município de Niterói, que é o gestor do serviço de acolhimento no seu território, contra o Estado do Rio de Janeiro, por se tratar de um abrigo estadual, e contra a Fundação para a Infância e Adolescência, a FIA, e a Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu, a SENE, que são cogestoras do abrigo, em razão de um termo de convênio firmado. A juíza, o Ministério Público, obteve a decisão liminar favorável na sessão civil pública, que pedindo o fechamento da porta de entrada e a cessação do serviço de acolhimento no local. O que isso significa? Significa que está proibida a entrada de qualquer novo acolhido no local, diante das graves violações de direitos humanos constatadas e demonstradas na ação, e a decisão determina ainda a transferência dos adolescentes para abrigos adequados ao seu perfil, que respeitem as normas legais e preferencialmente em seus territórios de origem. Essa foi a decisão da juíza titular da Vara da Infância de Niterói, que com muita propriedade destacou que as ofensas aos direitos dos acolhidos estavam demonstradas na ação e ressaltou que o abrigo atuava com total desrespeito ao ser humano, principalmente aqueles que necessitam de ações voltadas para a sua inclusão, são pessoas com deficiência. E a decisão fundamentou muito bem essa questão, mencionando todas as violações que estão demonstradas ali na decisão, como eu já expliquei. O abrigo, por exigência legal, deve se assemelhar a uma casa, um lar, e não um local de ócio e ostracismo, como era o abrigo Almir Ribeiro Madeira.